Agora nós iremos analisar aqui uma tela um pouco mais complexa da que nós vimos anteriormente, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, uma tela que seja mestre detalhe. Vamos aqui abrir a tela pessoa, por exemplo, tá? Então eu tenho pessoa grid, na verdade pessoa grid nós não temos assim nenhuma diferença em relação às outras telas de grid, tá? As telas de grid elas são mais simples. Então a diferença que nós temos aqui em relação à tela de detalhe, ok? Então aqui nós temos aqui um form, certo? Onde nós temos os dados da tabela pessoa, ok? Eu vou aqui no DER, nós vamos fazer uma análise aqui no DER. Vou abrir aqui a tabela pessoa. Aqui está. Aqui eu preciso fazer uma pequena alteração. Que o DB Design ele tem um pequeno bug aqui na visualização do DER. Não basta alterar ali um valor, que agora ele vai navegar aqui corretamente. Ok. Então ali está a tabela pessoa. Como vocês podem perceber, nessa tabela pessoa nós temos alguns relacionamentos, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o pessoa contato, tem aqui o pessoa física, que está relacionado a essa tabela pessoa, pessoa telefone, onde serão armazenados os telefones da pessoa, tenho aqui também o pessoa jurídica, tá? Pessoa endereço, entre outras tabelas que possuem relacionamentos com a tabela pessoa, ok? Mas as que nós iremos visualizar, as que estão sendo cadastradas na tela de pessoa, são essas que nós visualizamos aqui, ok? Então, os dados de pessoa, da tabela pessoa, no caso aqui, nome, tipo, e-mail, site, cliente, fornecedor, colaborador, transportadora, ok? Então, nessa tabela nós temos aqui apenas esses dados. Só que aqui na tela nós temos várias outras informações. Então, os dados principais, os dados da tabela pessoa, estão aqui neste form. E este form ele está vinculado ao VO, pessoa VO, ok? Esses outros dados são os dados relacionados a outras tabelas. Então, logo aqui abaixo eu tenho as informações do tipo de pessoa. Então, aqui eu tenho um form vinculado ao VO pessoa física, tá? No caso aqui é o VO pessoa física, e outro logo aqui abaixo que está vinculado ao VO pessoa jurídica, ok? Então, essas informações aqui são as informações da tabela pessoa física, e essas informações aqui abaixo são as informações da tabela pessoa jurídica. No caso aqui, essas duas tabelas ela possuem um relacionamento de 1 para 1. Tá? Então aqui as tabelas pessoa física e pessoa jurídica possuem um relacionamento de 1 para 1 com a tabela pessoa. Agora já as tabelas pessoa contato, pessoa endereço e pessoa telefone, elas possuem um relacionamento de 1. Uma pessoa pode ter vários contatos. Uma pessoa, vários telefones, uma pessoa, vários endereços. Então nesse caso aqui nós temos uma grid para cadastrar os contatos, uma grid para os endereços e uma grid para os telefones. E cada grid dessa está vinculada ao seu respectivo VO. No caso aqui, nós temos a grid de contatos vinculada ao VO pessoa contato VO, a grid de endereços vinculada ao VO pessoa endereço VO e a grid de telefone vinculada ao VO pessoa telefone VO. Ok? Então, cada um desses VOs aqui vai representar essas tabelas que estão relacionadas à tabela pessoa. Ok? Bom, então nós temos aqui uma pequena diferença com relação aos controllers. Tá? Então, nós temos aqui uma diferença com relação aos controllers. Então, por exemplo, eu preciso de um controller para cada form desse que eu tenho aqui na tela e também um controller para cada grid que eu tenho aqui na tela também. Então, no caso aqui dessa tela, eu terei aqui, além do controller principal, que no caso aqui é o pessoa detalhe controller,
eu vou ter aqui o pessoa física detalhe controller, o pessoa jurídica detalhe controller, tenho também o pessoa endereço grid controller, pessoa contato grid controller e também pessoa telefone grid controller, ok? Bom, vamos analisar aqui primeiramente o pessoa detalhe controller, tá? Onde nós temos aqui aqui no construtor, ele recebe os mesmos parâmetros que os outros construtores de detalhe, tá? Os construtores padrões do sistema. A diferença que nós temos aqui em relação aos outros construtores está aqui nesta parte do código, ok? Então, caso essa string aqui, pk, não seja nula, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o form pessoa física, tá? Que no caso aqui é esse form aqui, ó, form pessoa física, e vou mudar, né, o status dele, vou alterar o modo dele para o modo de insert. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com o form pessoa jurídica, ok? Então eu pego o form pessoa física e o form pessoa jurídica e altero o modo deles para o modo de insert, ok? E no caso das grids, eu vou pegar cada grid, então eu vou pegar cada grid aqui, então a grid de contato, a grid de endereço e a grid de telefone, e vou chamar o método reloadData dessas grids, tá? Então essa é uma das diferenças que nós temos aqui em relação a esse controller principal, ok? Outra diferença que nós temos aqui é em relação a esse método loadDataCompleted, tá? Então eu tenho aqui o método loadData que vai carregar os dados do objeto principal, que no caso é o objeto pessoa VO, e quando o sistema terminar de carregar esses dados, automaticamente vai ser chamado aqui o método loadDataCompleted, tá? Também sobrescrito aqui da classe FormController. Então terminou de carregar os dados principais, que no caso aqui terminou de carregar os dados da tabela pessoa, nós iremos fazer o seguinte, eu vou verificar, tá, qual o tipo de pessoa foi carregado, ok? Se for pessoa física, eu vou tornar visível o form pessoa física e tornar invisível o form pessoa jurídica. Caso contrário, se for pessoa jurídica, eu faço o procedimento inverso, ok? Então, somente um desses dois forms serão mostrados para o usuário, ou o form pessoa física ou o form pessoa jurídica, tá? Com relação ao controller da pessoa física, eu vou chamar aqui o método setPessoa, tá? Então ali no form pessoa física controller, eu tenho esse método setPessoa, tá? Nós vamos ver o código-fonte desse controller posteriormente. E vou setar aqui, vou passar aqui como parâmetro a pessoa que foi carregada nesse momento. Da mesma forma aqui com o form pessoa jurídica, e aqui nas grids eu vou chamar o método setPK. Tá? Então eu vou passar aqui o ID da pessoa que foi carregada para esse método setPK aqui dos controles, tanto do contato, do endereço e também do telefone. E logo depois eu vou chamar os métodos reloadData dessas grids, ok? No método insertRecords, a diferença que nós temos aqui é que inicialmente aqui, com relação aos dados de pessoa física ou pessoa jurídica, nós temos que fazer uma validação, tá? Eu verifico aqui se o CNPJ ou o CPF informado, eles são válidos, ok? No restante aqui do código, nós temos que buscar os dados da pessoa física que foram informados aqui pelo usuário, tá? Então nós pegamos ali os dados da pessoa física, pegamos os dados da pessoa jurídica, pegamos a lista de contato que foi informada pelo usuário, a lista de endereço, a lista de telefone e logo depois realizamos uma requisição para o servidor, tá? Então no caso lá, a ação que vai receber essa requisição é o pessoa detalhe action, tá? No caso, nós iremos passar como parâmetro o nome da ação do servidor, um novo objeto, um array de objeto. No caso aqui, a ação a ser executada pelo servidor vai ser uma ação de insert. Vai ser passado o pessoa VO, que é o novo objeto a ser inserido,
e o restante dos parâmetros que são necessários para inserir no banco de dados. Então vai passar aqui a empresa, os dados de pessoa física, os dados de pessoa jurídica, a lista de contato, a lista de endereço e a lista de telefone, ok? Logo depois verifica-se se o resultado, se o response que foi trazido lá do servidor, que foi retornado pelo servidor, se ocorreu algum erro durante essa requisição. Caso tenha ocorrido algum erro, será que alterado o modo do form pessoa física ou pessoa jurídica para o modo de edição. Caso contrário, vai retornar com as informações e continuar com o processamento normalmente. Ok? Os métodos after insert data. O método after insert data é igual aos detalhes controles que nós vimos aí anteriormente, o padrão. Tá? Temos aqui a criação, a sobrescrita do método before edit data. Ok? Então, quando o usuário clicar aqui nesse botão de edit, tá? O que vai ser feito? Então, antes de setar o modo aqui do form pessoa para o modo de edição, nós vamos fazer aqui uma pequena verificação. Se for pessoa física, se o tipo da pessoa for pessoa física, nós iremos também mudar o modo do form pessoa física para o modo de edição. Se for pessoa jurídica, altera o modo do form pessoa jurídica para o modo de edição e retorna aqui com o método before edit data lá da classe que foi sobrescrito esse método, ok? Bom, o método update record é praticamente igual ao que nós temos aqui no insert records. Nós então fazemos aqui inicialmente uma validação dos dados de pessoa física ou dos dados de pessoa jurídica. Logo depois, nós pegamos os dados de pessoa física, de pessoa jurídica, lista de contatos, lista de endereço, lista de telefone, realizamos a requisição para o servidor, verifica se ocorreu algum erro. Caso contrário, continua com o processamento. After edit data, nenhuma alteração com relação aos controles anteriores. E nós temos aqui o método validate control. Okay? Esse método está sendo utilizado aqui no caso do combo box tipo. Tá? Então, dependendo do tipo de pessoa que o usuário selecionar aqui nesse combo box, vai ser mostrado para o usuário ou o form pessoa física, tá? Ou o form pessoa jurídica. Então, esse procedimento está sendo realizado aqui por esse método validate control. Então, eu verifico aqui se o atributo que foi selecionado, que está sendo alterado pelo usuário, é o atributo tipo. Se for, eu verifico. Se ele selecionou o tipo de pessoa física, eu mostro o formulário pessoa física. Caso contrário, eu mostro o formulário pessoa jurídica. Ok? Bom, então, essas são as modificações aqui, são as diferenças em relação ao controller que nós vimos anteriormente. Tá? Com relação aos outros controllers, nós temos aqui uma diferença também. Aqui nesses controllers, nós não teremos requisições para o servidor. Okay? Então, por exemplo, aqui no método load data, nós vamos carregar os dados de pessoa física que nós temos aqui com o relacionamento do objeto pessoa. Tá? Então, aqui eu vou buscar aqui o get pessoa física. Então, aqui no VO pessoa VO, eu tenho esses relacionamentos. Tá? Então, eu tenho aqui uma lista de empresa, eu tenho aqui um relacionamento de 1 para 1, que é a pessoa física, um relacionamento de 1 para 1, que é a pessoa jurídica, uma lista de endereço, uma lista de contato, também uma lista de telefone. Okay? Então, no caso, essas informações, esses dados, eles já estarão... não é necessário realizar uma requisição para o servidor para consultar no banco de dados, pois essas informações já estarão aqui no objeto pessoa. Tá? Então, nós temos aqui o método setPessoa, como nós vimos anteriormente. Então, através desse método, eu seto esse objeto pessoa e, através desse objeto pessoa, eu busco os dados da pessoa física que está vinculada a essa pessoa, aqui no método loadData. No método insertRecord, eu simplesmente não realizo também uma requisição para o servidor. Tá? Eu vou salvar esses dados em memória. Então, a persistência desses dados, como nós vimos aqui no Pessoa Detalhe Controller, será feita por esse controller. Tá? Então, esse controller aqui vai realizar uma requisição lá para o servidor, passando os dados aqui, então, de pessoa física. Da mesma forma, o método Update Record. Ok? Então, os dois controles, pessoa física e pessoa jurídica, são idênticos. Certo? Então, nenhum dos dois realiza requisições para o servidor.
E da mesma forma, aqui os controles das grids, né, de endereço, contato e também de telefone. Ok? Então aqui no endereço grid, nós temos aqui um construtor, onde esse construtor recebe aqui a tela pessoa detalhe como parâmetro. Tá? No método load data, nós pegamos aqui os dados da pessoa, tá? Esse objeto pessoa, e buscamos a lista de endereço. Então nós vamos carregar essa lista de endereços através desse objeto lista de endereço aqui do objeto pessoa. Tá? No método before insert grid, no caso antes de passar essa grid para o modo de edição, no caso aqui a grid de endereço, tá? Então eu tenho aqui uma grid de endereço. Quando o usuário clicar nesse botão de inserção, na verdade não é edição, é de inserção, tá? No before insert grid. Então, ao clicar nesse botão, antes de passar a grid para o modo de insert, ele vai alterar o status aqui do form para o modo de edição, ok? Então ele vai pegar aqui o modo, vai verificar se o modo do form 1 é somente leitura, caso seja, ele vai passar o modo para edição, ok? O método insert records também não vai realizar nenhuma requisição para o servidor, vai guardar esses objetos em memória e o responsável por persistir esses dados será o pessoa detalhe controller, tá? Da mesma forma que o before edit grid, vai fazer o mesmo procedimento do before insert grid. Update records também da mesma forma que o insert records. O before delete grid também da mesma forma, ok? E o delete records também será feito aqui o mesmo procedimento dos outros métodos, tanto de update quanto de insert, ok? Nós temos aqui o método set pessoa, onde será setado aqui o objeto pessoa nesse controller, tá? Então os outros controllers, esses controllers aqui das outras grids, são iguais, ok? Bom, vamos analisar aqui então, aqui no servidor, só para a gente visualizar a diferença que nós temos com relação às outras actions, tá? Então eu tenho aqui o pessoa detalhe action, o execute command é igual, ele vai verificar, o método load também é igual, então a diferença que nós temos no método insert e no método update. Ok? Então aqui no método insert, a diferença é que nós buscamos os parâmetros que são passados lá pela aplicação cliente e logo depois nós salvamos essas informações, as informações desses objetos nas suas respectivas tabelas. Ok? Então aqui a diferença aqui nas actions é uma diferença pequena, tá? Ao invés de nós salvarmos ou atualizarmos um único objeto, nós iremos salvar ou atualizar vários objetos numa mesma action. Ok?